Carlos de Freitas está aqui do meu lado e nós temos, para você que está acompanhando no YouTube ou no Facebook, para você que está ouvindo no rádio, porque elas estão aparecendo, mas elas também vão falar, uma representante da torcida bugrina, uma representante da torcida Ponte Pretana. A gente vai começar com a representante da Ponte, a Michele Paliotta. Ela esteve aqui no CBN, no estúdio CBN, quando o Leonardo Cassano estava apresentando aqui, cobrindo as férias do Leandro Las Casas e da Stephanie Aidar, e ela trouxe parte da orquestra da Ponte Preta, né? E ela, além de tudo, é a líder da orquestra. Michele Paliotta, boa tarde para você, seja muito bem-vinda aqui ao CBN Esportes. Que legal que você aceitou nosso convite para participar nesse Dia Internacional da Mulher. Oiê, tudo bem? Eu que agradeço muito, fiquei honrada com o convite, é um prazer. Bom, você tá feliz com a orquestra, não tá muito feliz com o time da Ponte, é isso? Bom, música sempre é muito bom, né? Sempre agrada os olhos, os ouvidos. Ponte Preta também agrada sempre, porque a gente tem que apoiar quando é na alegria ou na dor, não é? É um casamento eterno. Então eu tô feliz com a Ponte, que a Ponte voltou ao campeonato e tá se esforçando. A gente vai melhorar, eu tenho fé na Ponte Preta. Legal, Michele, deixa eu dar uma boa tarde pra Raíssa Restani, a torcedora do Guarani. Boa tarde. Tudo bem, Raíssa? Boa tarde. Você não tá com Tudo vergonha? Tudo bem. Não tá com vergonha não, né? Não tô não. Não, tô de boa. Ah, tá. O João Carlos de Freitas falou que você fez uma live muito legal com ele no Instagram. Foi no Instagram ou no Face? Eu fiz pelo bonde. Foi pelo bonde do Guarani, a página que eu tenho no Instagram. Que bacana, Raíssa, que assim como a Michele tem uma orquestra para Ponte Preta, você tem uma página ligada ao Guarani, né? Fala pra gente um pouquinho desse trabalho. Isso. Então, gente, esse trabalho começou em 2018, eu junto com as minhas amigas. E aí a gente não parou mais, a gente quer conquistar várias coisas ao lado do Guarani e no mundo do futebol. Inclusive, a gente quer alcançar o maior número de jogadores possível que a gente conseguir no mundo do futebol, que é lindo, é uma paixão que não dá para explicar. Que legal. Bom, ô João, você faz sua primeira pergunta para Michele, então, que chegou antes, né? Mas aí a gente vai falando com as duas, vai intercalando a conversa aqui. Não, a Michele é um fenômeno, né? Que a gente descobriu tarde. Acho que Campinas demorou para descobrir a Michele, mas... A cara dela não tá concordando. Nós descobrimos a Michele agora, né? E agora a gente não devolve mais, agora ela é nossa, ela não é... A Michele é nossa. É uma artista extraordinária, musicista, né? Professora de violino, né? Quem quiser aprender violino vai ficar Giuseppe Verdi nas mãos da... Verde? Verde. Não é preto e branco? Giuseppe Verdi. Não, é pra fazer mesmo esse entrelaçamento. Da ópera de Verdi, claro. Deixa eu perguntar pra Michele, então, pra ela dar a oportunidade, porque é a grande obra de 2018, né? De 2020, né? Um ano difícil, um ano de pandemia, e a Michele foi buscar uma ideia, foi buscar realmente um projeto que encantou a todos. E eu posso dizer, porque eu também acabei participando, e eu queria que ela dissesse, porque o que tem de músico ouvindo a Michele nesse momento, né? Que a nossa audiência tá alta aqui, viu? Tá mesmo, então eu vou dar essa... Michele, é todo seu aí o espaço para você dar uma resumida nessa idealização que foi a orquestra da Ponte. Ai, João, você mora no meu coração sem pagar aluguel e você sabe disso, né? Bom, o projeto da orquestra começou com uma ideia assim, que a gente estava meio parado na pandemia, né? Os jogos estavam parados. E eu pensei que a gente podia fazer alguma coisa a mais pela Ponte. E foi então que eu tive a ideia de reunir músicos, torcedores da Ponte. O critério é que teria que ser torcedor da Ponte Preta. E músico de sofá, que a gente fala, aquele músico que só toca em casa, músico profissional, todos os tipos de músico com um objetivo maior, que era gravar o hino da Ponte lá no Majestoso. Deu super certo, a gente reuniu 50 pessoas e aí o pessoal falou, mas a gente vai parar, vai fazer só isso? Vamos continuar. Então a gente continuou. Então a gente formou a primeira orquestra formada exclusivamente por torcedores do time.
E o nosso objetivo, eu gosto sempre de ressaltar isso, o nosso objetivo é enaltecer o nosso time e não bater de frente com os outros times, não brigar, nada. A gente só quer enaltecer a Ponte Preta. A gente quer unir as duas paixões enormes que a gente tem, que é música e Ponte Preta, e tá dando super certo. Ah, que legal. É bom falar nessa parte, porque a mulher tem essa sensibilidade também. A gente não quer brigar com o rival, a gente quer estar com a torcida. Sua pergunta para a Raíssa, João. A Raíssa que tá aí também, né? A Raíssa é uma adolescente, mas é uma menina, como é que a gente fala? É uma moça velha, né? Moça velha. E tem uma curiosidade que ela vai falar aqui. Raíssa, é verdade que você é muito fã da Michele também? É verdade, verdade, verdade. Isso eu admito, isso é verdade. Eu não tenho essa coisa, tipo, de rival, não. Eu gosto muito dela, ela é muito simpática. É um amor de pessoa. Vai aprender violino com ela, viu? Aqui, eu vou. Ai, que lindo! Tá vendo só? Mas tocar na Orquestra da Ponte você não vai não, né, Raíssa? Não, isso não. É que a gente não aceita. Não, também não vou, não. Amigos, time à parte. Raíssa, é o seguinte, não adianta, eu tenho que dar para você a oportunidade de você falar do seu maior ídolo no Guarani, né? Que não tá nem no Guarani, né? Eu sei que você adora, né? E ele tá lá em Recife te assistindo, mais. Viu? Tá lá em Recife. Pode falar dele. Ricardinho, gente. O Ricardinho tá lá em Recife. Sou maior fã dele. Eu acho que isso não é novidade pra ninguém, né? Quem me conhece sabe. O Ricardinho é um amor de pessoa. Conheci ele em 2018, que era meu maior sonho ter conhecido ele. E eu consegui realizar esse sonho. Pior é que agora eu tô longe dele. Mas ele é incrível. Tem um coração de ouro que não cabe nele, de verdade. Imagina. Eu gosto muito dele, sou fãzaça dele. O que fez, né, o Guarani de não dar o 100º jogo pro Não, mas nós vamos exigir, Você né? viu, né? Raíssa, pode ficar tranquila que nós vamos exigir. Um dia o Ricardinho vai completar, né? Isso que ficou para trás, com certeza. Tomara que sim. Pode perguntar, Michele. Não, eu quero fazer uma pergunta para Michele, porque como surgiu sua paixão pela Ponte Preta, né? Da música a gente vê que você respira música, atrás de você tem ali a macaca da Ponte Preta, tem as notas musicais, mas a Ponte Preta mesmo, como que ela surgiu na sua vida? Veio de família? Você teve um estalo que você se apaixonou pela ponte? Olha, na minha família ninguém curte futebol. Meu pai é falecido. Meu pai gostava do Palmeiras, mas nada assim fanático, né? E quando eu tive meu primeiro celular, foi um Pegue e Fale Gol. Aí a minha mãe... Ô, Michele, Raíssa, desliga o retorno um pouquinho pra gente ouvir a Michele. Já foi. Vamos lá, pode continuar, Michele. Ganhou um celular, então? Então a família era Palmeiras, com esse sobrenome italiano seu. Sou italiana. Mas meu pai era palmeirense, eu tenho irmão por parte de pai, irmãos por parte de pai, meu irmão é muito palmeirense também, mas assim, nunca a gente teve esse contato, né? E eu nunca tive contato com futebol. E aí, quando eu fui ganhar meu primeiro celular, minha mãe falou assim, vamos comprar um Pegue e Fale Gol, que é o que eu consigo comprar pra você, né? É o que meu dinheiro dá. E tinha os times, né, que estavam lá. E aí tinha o Guarani, a Ponte e tal. Aí o vendedor falou assim, olha, esses aqui são os 2 times da cidade. A hora que eu olhei pro escudo da Ponte, foi amor à primeira vista. Eu falei, é esse. Aí eu falei, não quero nem ver o outro. Aí ele falou, não, vê sim, dá uma olhadinha. Tinha um resumo na caixa do celular sobre a história de cada time. Quando eu comecei a ler que os torcedores foram lá, se uniram para construir o estádio, que foi o primeiro time que teve um torcedor negro e que sofreu muito preconceito, que era um time de periferia, e eu adorava essas coisas de periferia, morei no CDHU do São Martins por muito tempo. Falei, meu povo, já é minha galera. Então foi por causa de um celular que eu virei ponte pretana. Nossa, que bacana, hein? Que história bonita. Guarizo, já que o tempo aqui vai muito rápido, né? Então, você não pode trazer a Michele sem o violino dela, não adianta. Mas nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para a Raíssa vai cantar agora um pouco do hino do Guarani, não é? E depois que a Raíssa cantar o hino do Guarani, aí a Michele vai tocar o que ela quiser, né?
Sim, mas antes disso, João, já que a gente tem 4 minutos, posso só fazer uma pergunta pra Raíssa também? Porque o pai da Raíssa já comentou aqui no Facebook. E a foto, tá assistindo. E a foto dele, José Antônio, ele e a Raíssa, os dois com a camisa do Guarani. Veio de berço isso, Raíssa? Você ficou fanática já desde criança? Como que foi essa sua paixão pelo Guarani? Desde pequena. Só que assim, eu não gostava muito do Guarani, eu não era muito de ir no campo antes, quando era pequena. Meu pai começou a me levar mesmo, foi em 2018, que daí eu tinha 11 anos, aí eu comecei a ir mais. Aí eu cheguei no campo pela primeira vez, minha primeira vez indo no estádio do Guarani. Cheguei lá, me apaixonei por aquele estádio já. Aí eu vi o Ricardinho lá, daí eu perguntei pro meu pai, quem que é aquele jogador? Ele falou assim, eu não sei, eu acho que é um jogador novo. Aí eu fui e falei assim, tá. Aí era o Ricardinho, foi o jogo que ele fez o gol, que deu acesso do Guarani pro Paulistão, da Série A2, do Campeonato Paulista. Isso. Aí foi aquele primeiro, aí o Ricardinho fez o primeiro gol dele, era a estreia dele. Aí depois eu fui pesquisar mais sobre a vida do Ricardinho. Aí eu gostei. Aí foi amor à primeira vista pelo Guarani. Aí hoje em dia eu não paro mais, mas vem do berço, porque eu tenho camisa minha desde pequena. É uma paixão inexplicável. De pai pra filha, e é isso. Então agora vai, João, coordena a parte musical das duas aí, então. Então a Raíssa vai cantar um pedacinho do hino, né? E depois a Michele vai terminar com o violino dela, claro. Com o hino da ponte. Não sei, se ela não quiser. A Michelle, ela toca o que ela quiser, né? Claro. Você que tá dizendo. Vamos lá então, Raíssa, um pedacinho do hino do Guarani aí. Vamos lá então, vou começar. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Aê! Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota. Hoje sempre Guarani. Beleza! E agora, que música será que a Michele vai tocar no violino? Não vou tocar o hino da ponte. Não? Não vou tocar o hino da ponte. Não. Vou tocar? Não. Será que os pontes pequenos vão reconhecer essa? Vamos lá. Ponte é macaca querido, amor da minha vida. Esse grito de torcida surgiu no jogo da Ponte, se eu não me engano, contra o Paraná ou contra o Fortaleza. Foi um time dessa cor. E eu tava trabalhando como repórter de televisão nesse jogo. E essa música pegou mesmo já desde o primeiro dia. E a Michele fez um arranjo, né? Nas apresentações da orquestra, ainda ela vai até a oportunidade, porque, Michele, tinha um calendário até para a orquestra se apresentar, né? A pandemia atrapalhou, né? Sim, a gente ia fazer agora, no dia 6, sábado passado, o lançamento do Terceiro Manto, que é inclusive esse que eu tô, lá na lojinha da Ponte. Então a gente ia tocar várias músicas, ficava 2 horas de apresentação tocando. E eu quero deixar aqui já, falar rapidãozinho, prometo não ser rápido, não demorar, que todo final de ano, todo Natal, a gente quer fazer esse grito, o Ponte Macaca Querida, juntando com uma música de Natal. Então, ano passado, a gente fez Macaca Querida com Jingle Bells. Agora, esse ano, a gente vai fazer Macaca Querida com um que vocês não vão perder por esperar, porque vai ser incrível. Já tô fazendo os arranjos, vai ficar lindo. Todo ano vai ter Macaca Querida com alguma música de Natal, então. Que legal. Bom, infelizmente, pode o nosso tempo aqui tá curto. O tempo é muito escasso, mas... legal. Michele Palhotta, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Foi uma honra ter você no Dia Internacional da Mulher aqui. Eu que agradeço todo mundo que ouviu e mandar um beijo para todas as mulheres, especialmente para as mulheres ponte-pretanas que estão me ouvindo, que estão aí. Um beijo para todo mundo e vamos lembrar que futebol é amor, é paixão, não é briga. Raíssa Restani, muito obrigado pela presença, Raíssa. Você engrandeceu o Dia das Mulheres aqui também.
Beijo pra você, até uma próxima. Imagina, eu que agradeço vocês por essa oportunidade. Eu quero também aproveitar e mandar um beijo para todas as mulheres bugrinas do Guarani, hein? Legal. Ó, Michele e Raíssa estão convidadas para voltar mais vezes, viu? Porque todos os dias são dias das mulheres, viu? E a audiência bombou aqui, viu? Fizeram sucesso aqui. Vocês continuam assistindo a gente no YouTube aí, porque tem muita mensagem para vocês vão ouvir depois do Repórter CBN. Muito obrigado, meninas. Beijo para vocês. Repórter CBN.